O sofrimento de uma chamada. Então, convido-vos vocês a abrirem o 5º livro de Moisés. Aleluia! Glória a Deus. Grande Deus. 5º livro do Pentateuco. 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Capítulo 34, verso 1. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Amém? O 34, capítulo 1. Glória a Deus. O tema desta mensagem é o sofrimento de uma chamada. Amém? Todos encontraram, então quem encontrou, posso colocar o pé na glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Como o pastor Fábio fala, Deus não fala com paredes. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sol, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que te jurei, porque jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém, para que não lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriu. Amém? Pode sentar e glorificar a Deus. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, para Deus toda a honra, toda a glória, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor fale conosco através desta palavra, Pai. Assim, ó Deus, como já falou comigo, Senhor, durante este dia, Pai. Senhor Deus, que não fale eu, Pai, mas que seja o Senhor a usar a minha boca, Pai. Senhor Deus, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, como instrumento da tua casa, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém? Peço às crianças, amém, para estarem em silêncio, para que todos possamos aprender a palavra do Senhor. Amém? Deus colocou no meu coração neste dia o sofrimento de uma chamada. Vocês pensam assim, mas o sofrimento de uma chamada e vai pegar Moisés? Mas analisando a Bíblia, Deus me mostrava o quanto Moisés ele foi sofrido e o quanto o preço, o sofrimento da sua chamada. Porque todos nós aqui sabemos que Moisés nasceu num tempo em que o rei Faraó decretou um decreto que todo homem que nascesse teria que ser degolado, morto. Moisés nasceu nesse tempo em que a sua mãe teve que esconder a sua gravidez, em que a sua mãe o escondeu por 3 meses. E eu, analisando esta palavra, ele não se chamava Moisés. Analisando este homem, Moisés,
ele nem o próprio nome ele teve, porque a sua mãe era hebreia e ela não podia dar o nome, porque ela sabia que ele poderia ter os dias contados, mas ela também sabia o Deus a quem ela servia, e ela escondeu este filho Moisés durante 3 meses, e durante 3 meses eu imagino aquela criança, porque naquele tempo a criança precisava de apanhar sol, a criança chorava, mas a sua mãe teve de esconder até o seu próprio filho, porque ela sabia que a sua vida, teria um fim, que era ser morto por um decreto que o rei colocou. Mas aquilo que eu quero trazer para nós nesta noite é o preço de um chamado, o sofrimento de um chamado, porque Moisés, desde o ventre da sua mãe, já estava a sofrer, porque a sua mãe não podia gerá-lo, a sua mãe sabia que ia perdê-lo. Mas olhem só, quando Deus nos chama, ou quando Deus tem um chamado para nós na nossa vida, Deus faz até engolir o choro, porque durante 3 meses ninguém se apercebeu que Moisés teria nascido. Durante 3 meses esta mãe agoniada, ela sabia que perderia o seu filho, mas Deus tinha um plano para aquela vida. E quando eu meditava nesta palavra, eu via o preço do nosso chamado, o sofrimento do nosso chamado. Porque Deus, quando eu meditava nesta palavra, Deus me levava a pensar certas coisas que me aconteceram durante a minha vida. E se não fosse o Deus que foi com Moisés, eu hoje não estaria aqui a pregar para vocês. Assim como muitos de vocês hoje não estariam aqui se Deus não tivesse um chamado para a nossa vida. Assim como Moisés, Deus cuidou dele, Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes, desde que eu nasci. Porque quando eu tinha meses de idade, minha mãe era sonâmbula, e Deus mostrava isso, e meu pai conta que a minha mãe pegou em mim para me atirar contra a parede. Então, todos nós, quando Deus nos escolhe no ventre da nossa mãe, Deus, Ele nos protege de toda a fúria do inimigo. E eu muitas das vezes, quando eu meditava nesta palavra, Deus mostrava o quanto o inimigo tentou tirar a minha vida, porque Ele saberia que eu ia dar fruto. Glória a Deus. Ele sabia que o fruto que Ele ia dar, assim como muitos de vocês aqui estão, assim como Moisés, olha o preço de um chamado, o sofrimento de uma chamada. Moisés, todo mundo sabe que ele foi colocado aonde? Presbítero? No cesto. Onde é que Moisés foi colocado em bebê? No cesto dentro do rio. Dentro do rio Nilo. Vocês querem ver o quanto Deus é o Deus de milagre? Aleluia. O rio Nilo, a mãe de Moisés, quando colocou o rio Nilo, quando colocou Moisés no cesto, era contra a corrente. O que é que isso quer dizer, pastor? Quando Deus tem um chamado na nossa vida, Deus até sopra o vento a nosso favor. Porque a mãe de Moisés, ela sabia que a correnteza poderia levar o seu filho para outro lugar, mas ela sabia o Deus a quem ela servia, e Deus fez até mudar a direção do rio para que Moisés chegasse à filha de Faraó. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha um chamado na vida de Moisés. Assim como Deus tem um chamado na nossa vida.
tirou do Nilo. Ela cuidou daquele menino como se fosse filho dela. Mas olhem só como Deus faz as coisas. Ela tinha uma serva. E essa serva do Senhor, ela sabia que havia mães hebreias que tinham dado à luz. E ela sabia que a mãe de Moisés tinha dado à luz. E o que é que ela fez? Ela disse para a sua senhora: minha senhora, eu tenho alguém que perdeu o seu filho. Olhem só, que perdeu o seu filho e ela pode amamentá-lo. Vocês não entenderam? Deus preparou todas as coisas, porque Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E a própria mãe, certo, que colocou o menino no Nilo, foi ela que o amamentou. O que é que isso quer dizer, pastor? É quando nós estamos na direção de Deus. E eu aqui quero abrir um parênteses, irmãos. Ande com alguém que a edifica. Ande com alguém que o edifique. Sabe por quê? Porque foi essa serva que levou a mãe de Moisés para o palácio para ela poder amamentar o seu próprio filho. Sabe o que é que isso quer dizer? Não ande com alguém que não edifica. Se alguém fala mal do pastor, se alguém fala mal de algum irmão dentro da igreja, saia. Se não está a edificar a sua vida, saia, porque está sujeito a perder até a sua própria vida, a sua própria bênção. Ande com pessoas que os edificam. Glória a Deus. Porque foi assim que Moisés foi amamentado pela sua própria mãe. É só para nós entendermos, irmãos, o preço do chamado. Mas se nós não andarmos com alguém que nos edifica, nós perdemos o nosso chamado. Aleluia. Se nós não andarmos com alguém que tem a mesma visão que nós, essa pessoa vai tentar nos derrubar. Aleluia. Mas essa mulher, essa serva, ela não era egípcia. Deus, aleluia. Ela não era filha de Faraó. Ela não era uma mulher de mães. Mas aquilo que ela tinha, aquilo que ela podia dar, ela deu. Que foi a própria mãe de Moisés amamentar. Não ande com alguém, irmãos, que na hora da luta está consigo. Glória a Deus. Aleluia. Este é o preço do chamado. Moisés viveu no Egito durante 40 anos. Moisés comeu do melhor que o Egito tinha. Glória a Jesus. Moisés aprendeu a escrever, a ler egípcio. Mas ele também aprendeu a lutar, presbítero. Ele também aprendeu a liderar. Quando ele vai defender um hebreu, que ele mata um egípcio, ele tinha por volta de 40 anos. Quando ele fugiu, ele passou a ser o filho da filha de Faraó e passou a ser um fugitivo, um assassino. Mas como eu digo que o preço, chamado tem um preço muito alto. Glória a Deus. E eu hoje, quando eu pensava no preço que eu tenho pagado pelo meu chamado, eu jurei, meu. Porque o preço que nós pagamos é um preço muito alto. Glória a Deus. Porque a gente só ouve, muitas das vezes, a criticarem-nos. Nós só ouvimos pessoas até dentro da igreja a falarem mal. Nós ouvimos pessoas que não nos edificam. Glória a Deus. Por quê? Porque nós somos diferentes. Aleluia. Porque nós temos um chamado. Mas se Deus colocou Moisés, se Deus deu a direção a Moisés,
ele tinha um chamado e um propósito na vida de Moisés. Moisés sai da terra do Egito. Ele vai para onde? Para Midian. E o que é que ele foi fazer para Midian? Mas igual aí que Carmelo. Fugiu para Midian. Fugiu de Faraó para Midian. Fugiu. Chegou lá e já começou a ajudar as moças lá. Voltou para O que é que ele passou a ser? Passou a ser pastor. Pastor de ovelhas. Glória a Deus. Por que é que eu estou a dizer isso, irmãos? Para vocês entenderem que Deus tinha um processo na vida dele, mas louvou, ele já começou a sofrer desde o nascimento. Ele saiu de uma terra onde tinha tudo, e ele foi fazer o quê? Pastorear ovelhas, que ele nunca tinha feito. Lá ele casou e pensou assim: agora estou tranquilo. Mas Deus o levou a pastorear ovelhas. Deus o levou a fazer as coisas mais simples. Para quê? Para ele ser cada vez mais humilde. Glória a Deus. Deus o levou, vamos dizer, para um deserto. Para quê? Para transformá-lo. Glória a Jesus. Porque foi essa transformação que o fez o grande homem. Glória a Jesus. E Deus o chama, Moisés, aos 80 anos, em que ele subiu para um monte com o seu gado, as suas ovelhas. E Moisés viu o quê? Uma sarça ardente. Aleluia, Jesus. E lá o Senhor Deus disse para Moisés: ei, Moisés, tu estás aí, já tens 80 anos, mas eu não te esqueci do propósito que eu tenho para ti. Glória a Deus, aleluia. Eu não esqueci. Oh, aleluia. E eu tenho um propósito contigo. Glória a E tu vais voltar aonde? Aonde eu menos queria. Que era onde os mitrelas? Ao Glória a Egito. Deus. Aleluia. Eu queria ir para o Egito. Não queria. Mas o próprio Deus disse para ele: tens que ir para o Egito. Glória a Deus, aleluia. Com 80 anos. Eu imagino Moisés dizer assim para Deus: meu Deus, já tenho 80 anos. Eu já sou velho. Sou gago. Como é que eu vou para o Egito para tirar um povo que está cativo? Todo mundo sabe que o povo entrou através de quem? De José. Que José foi governador do Egito e que o povo entraram 70. Mas eram milhões. E esse povo, durante muito tempo, ele foi cativo, foi escravo. E Deus vai usar alguém que já tinha sofrido no Egito, mas alguém que conhecia muito bem o Egito. Aleluia. Glória a Deus. Então por que é que eu estou a pregar isso? Porque muitas das vezes nós não entendemos o querer de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos. Eu imagino Moisés, depois de 80 anos, e Deus o chamar para ir tirar um povo do Egito. Sabe o que é que isso significa, irmãos? É que não tem idade quando Deus escolhe, quando Deus chama. Não tem idade. E Moisés, ele não queria ir para a terra do Egito, que ele sabia. Mas Deus fez toda esta transformação na sua vida. E Deus vai usar alguém que é gago. Deus vai usar alguém que já era fugitivo do Egito. Glória a Deus. Alguém que naquele momento estava a pastorear ovelhas. Aleluia, Jesus. Alguém que vivia a simplicidade e pensou assim: agora estou quieto no meu canto, sou casado,
já meu passado passou, e é quando Deus diz assim: meu filho, pensas que eu tirei-te do rio Nilo? Pensas que eu dei os 3 meses de vida com a tua mãe? Foi para agora fugir e estares inquieto? Cadê o teu chamado? Aleluia, Jesus. Deus, irmãos, Ele transforma cada situação para nós entendermos aquilo e quando Deus nos quer usar. É verdade. Quando eu penso que já tive morto e que levei uma injeção e revivi, e Deus mostrava-me tudo isso. Quando eu meditava nesta palavra, eu via o carro do meu pai uma vez a descer por uma ladeira abaixo, e nós saímos sem um arranhão. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu começo a analisar todas estas coisas, aquilo que Deus já tem feito na minha vida, é porque Deus realmente Ele tem um propósito para a nossa vida. E por mais que a nossa vida seja dolorida, mais que ela seja doída, todo chamado ele tem um sofrimento. O apóstolo Paulo ele sofreu com um espinho. O apóstolo Paulo sofreu. Jesus sofreu. Os discípulos de Jesus sofreram da pior forma, foram mortos da pior forma. E muitos pensam que o Evangelho do Senhor é só bonança e não é sofrer. Aleluia. Oh, aleluia. Mas Jesus disse: pega a tua cruz e segue-me. Oh, Senhor, aleluia. Cada um tem uma cruz, cada um tem um espinho. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Paulo orou para Deus retirar o espinho. Nós não sabemos qual o espinho é. Podia ter sido uma enfermidade, podia ter sido algo que aconteceu na sua vida, assim como nós. Muitos de nós carregam um espinho, muitos de nós carregam uma dor, mas isso não pode e não deve ser motivo de nós baixarmos os braços, Aleluia, Jesus. porque Deus tem nos chamado para nós. Glória a Jesus. Assim como Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, De Deus, aleluia, Jesus. em que Deus lhe deu todo o tempo a direção. Glória a Deus. Eu meditava nessa palavra e dizia assim: meu Deus, por que é que a gente tem que sofrer tanto o nosso chamado? Aleluia, Jesus. Eu dizia para Deus: mas Deus, até a minha sombra faz inveja, até a minha sombra Deus. muitas das vezes é algo de inveja. Esse é o preço É verdade. que eu tenho que pagar. Porque muitas das vezes vocês olham para nós, estamos aqui a pregar e pensam que nós somos super-homens, mas nós temos um preço a pagar e é um preço muito alto. Glória a Deus. Assim como Moisés pagou um preço alto desde que nasceu, Aleluia, Jesus. mas ele tinha algo que Deus disse para ele: Deus. vai que eu sou contigo Aleluia. e eu vou te dar a terra prometida. Jesus Santo. E a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor, esta é a terra é a terra de que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então o Senhor prometeu. Você já pode dizer assim: mas pastor, por que Moisés não herdou a terra prometida? E eu na minha mente, eu dizia que Moisés não herdou a terra prometida porque ele tinha ferido a rocha, porque Deus tinha dito para ele: toca, e ele pegou na barra e bateu com muita força na rocha. E eu meditando assim
com os teus olhos, porém para lá não passarás. Deus. Mas olha só, o Senhor Deus levou Moisés a uma campina, a um vale, a uma montanha, e de lá ele pôde ver a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Naquela terra. Glória a Deus. Mas Deus lhe mostrou: Moisés, eu vou te levar para uma terra melhor. Mas antes de ir para a terra lá no céu, eu vou te mostrar a terra que eu prometi. E eu vou mostrar o esforço que tu fizeste. Porque eu acredito, irmãos, que não foi fácil entrar aquele povo. Aquele povo que comia cebola, comia alho, que comia os restos dos outros. Mas eles murmuravam todo o tempo contra Moisés. E o Senhor diz assim para ele: meu filho, eu vou te dar a terra prometida. E olha só, mas antes de ir para a terra prometida que eu guardei lá no céu, eu vou te fazer primeiro ver a terra. Glória a Deus. E Deus mostrava se ele ia à terra prometida é porque estava muito próxima dela. Glória a Deus. Por quê? Porque Moisés foi fiel a Deus todo o tempo. Glória a Jesus. Houve coisas que ele fez de errado. Foi, mas Moisés aparece 842 vezes na Bíblia. A minha Bíblia me mostra que Moisés falava com o Senhor de cara a cara. Por quê? Porque tinha intimidade com ele. Moisés obedece com 80 anos lhe tirar um povo cativo até a sua velhice de 120 anos. E Deus disse assim: Moisés, sobe aí, Moisés, que eu vou dar a recompensa, vais ver. Glória a Deus. E em seguida Deus o que é que fez? Mas dela não passarás. E Deus o levou Aleluia, Jesus. para a eternidade. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. E a palavra de Deus nos mostra que até hoje, a Bíblia em Hebreus mostra que muitos procuraram até os seus ossos, o seu cadáver, mas nunca encontraram. Glória a Deus. Então, irmãos, este é o preço de um chamado. É o preço de muitas vezes nós sermos castigados pela boca de muita gente. Assim como Moisés foi, irmãos. Eu imagino aquele povo ali todo o tempo. Quem? Mas nós no Egito tínhamos cebola. Mas nós no Egito, mas Deus deu carne. Mas aquele povo pensava na cebola que Deus tinha dado. Mas peraí, Deus estava a dar um manancial de carne e eles pensavam no ar que comiam, na cebola que comiam, nos restos que comiam. E Deus estava a dar um manancial de carne. E o povo mesmo assim murmurava. Eu imagino Moisés liderar esse povo, que não deve ter sido nada fácil. Nada. Mais 600 mil pessoas. Mais 600 mil Imaginem Aleluia, Jesus. o preço do chamado. Ele pensou assim: 80 anos, estou velho, estou aposentado, né? Vamos falar na língua 2. Tenho os meus filhos, tenho lugar, estou tranquilo. E aí Deus vai me preparar aí numa dor de cabeça daquelas grandes. Deus vai preparar uma dor de cabeça daquelas grandes. Muitas das vezes nós pensamos assim: mas por que é que o nosso chamado tem tanta dor? Por que é que o nosso chamado tem tanta aflição? Glória a Deus. Por que é que tem tanta luta? E o Senhor Deus, antes de levar Moisés, só entrou Josué e Caleb na terra prometida. O resto, Deus tirou tudo do mapa. Por causa do quê? Da murmuração. Por causa da desobediência, de colocarem todo o tempo e fazerem até bezerros de ouro para adorarem outros deuses.
Mas eu analisando a palavra do Senhor, por isso é que eu amo a palavra de Deus. Porque até as 10 pragas que Deus deu, Deus usou cada praga para mostrar a Faraó que o Deus deles não tinha valor. Por cada praga que Deus deu no Egito, o Egito tinha um Deus, uma escultura. E até isso Deus foi tão bom, que Deus dava uma praga e eles tinham os deuses deles a quem eles pediam socorro. Mas nada adiantou. Deus mostrava todo o tempo que Ele era Deus. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitos vão querer derrotar-nos com palavras. Muitos vão querer que nós deixamos o nosso chamado. Aleluia. Porque assim, Glória a Deus. só leva pedra, minha esposa disse, só leva pedra Tem árvore que dá fruto. da árvore que dá fruto. Glória a Jesus. Porque a árvore que não dá fruto, ela é lançada fora. Aleluia, Deus. Então, se nós levamos pedras, se nós levamos pedradas, é porque nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não tema Glória a Jesus. qualquer palavra que o homem pode lançar contra você. Aleluia, Jesus. Porque se eu fosse olhar todas as palavras que muitas das vezes foram lançadas contra a minha vida, eu hoje não estaria aqui a pregar para vocês. Glória a Jesus. Porque o inimigo quer nos derrotar. E ele usa até pessoas dentro da igreja para o fazerem. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que conviver com o joio e com o trigo. Espírito Santo. E o Senhor da colheita, que os servos dizem, mas Senhor, o Senhor quer que nós vamos arrancar o joio durante a noite. E o Senhor diz assim, não, porque ao arrancarmos o joio vamos ferir o trigo. Deus. Então o chamado, e há aqui pessoas que têm chamado, Aleluia, Jesus. uns para pregar, outros para louvar, outros para orar, outros para profetizar, outros para curar. Glória a Deus. Tem muitos chamados aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Então não olhe às circunstâncias, Glória a Jesus. não olhe aos obstáculos, porque eu começo a pensar, muitas das vezes eu começo a chorar, Deus, se cada sofrimento que eu passar, Deus me der uma alma, eu já fico feliz demais. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se todas as vezes que eu Aleluia. for caluniado, todas as vezes que eu for falado, mas o que importa é que estamos a dar fruto. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos a dar fruto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Moisés, desde o início ele sofreu, Deus levou ao pior, passar pelo deserto, Aleluia. e Deus lhe deu um povo para ele liderar. E Deus foi tão bom que Deus não deu a terra prometida. Realmente ele não entrou na terra prometida. Entrar na terra prometida a pé, terra que nós vivemos. Mas ele pôde ver o milagre. E ele pôde ver primeiro, ele pôde ver a promessa que Deus já tinha feito lá Glória a atrás. Deus. Antes de eu levar. Glória a Deus. Aleluia. Eu começo a analisar e analisando a Bíblia, que não houve ninguém que encontrasse a alçada de Moisés. Aleluia, Jesus. Deus foi tão bom que teve foi a recompensa do chamado dele. Então, irmãos, não se entristeça, Glória a Jesus. não fique magoado com alguém dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Não fique magoado se alguém lançou uma palavra menos boa para você, ou que se falou de uma maneira que você não gostou, ou que se entristeceu. Não, irmãos. Aleluia. Porque às vezes, talvez esse irmão até nem tivesse nesse dia,
Por todos nós passamos, talvez eu posso até dizer algo a vocês, ou até ter olhado, ou não ter chegado ao pé de vocês e não ter dado a paz do Senhor, ou ter-o abraçado. Porque às vezes nós somos seres humanos e muitas das vezes Santo! nós Aleluia. meditamos a palavra de Deus, nós ficamos. Não é que nós às vezes queremos ferir alguém, ou repreender alguém, ou até deixar alguém triste, não. Mas é o preço que eu pago diariamente, que a minha esposa paga pelo nosso chamado. E até muitas das vezes a nossa vontade até é ficar em casa, a minha muitas vezes é ficar em casa escondido, chorar, estar quieto no meu quarto. Mas eu tenho o meu chamado. E é nesses dias, quando eu venho, que eu sou mais abençoado. Aleluia. Quando eu não quero ir à presença de Deus, é quando Deus mais me abençoa. Glória a Jesus. É quando Deus fala. É quando Deus nos mostra. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, nós procuramos, eu peço sempre entendimento ao Espírito Santo. Muitas das vezes eu digo, Senhor, que não seja eu a falar, que não saia nada de mim, porque eu não sou digno de nada. Glória a Deus. E é quando Deus nos leva uma palavra destas maravilhosas e Deus me ensina tanto através dela. Aleluia. Glória a Deus. E antes de eu vir para aqui trazer esta mensagem, toda a tarde eu meditei nesta palavra e eu chorava e dizia, Deus, tu tens um preço a pagar. E esse chamado é alto. Então, irmãos, não pense que vir a Cristo vai comer picanha todos os dias, que vai andar com ténis todos os dias novo, que vai andar com terno novo todos os dias. Irmãos, eu amo a Deus porque eu tenho ternos há mais de 20 anos que eu prego com eles. E eles, todas as vezes que eu olho para eles estão sempre reluzentes. Eles brilham. Eu começo a dizer, Deus, só Deus. Mas Deus, cada vez que eu mais uso esses ternos, mais esses ternos eles brilham. Só Deus. Meu terno, meu casamento, eu fui separado, eu fui ungido a obreiro, eu fui ungido a diácono, eu fui ungido a presbítero. Eu servi a igreja todo o tempo que eu ia ser para pregar. Glória a Deus. E já correu uma parte deste mundo a pregar. E quando eu olho para ele, ainda continua novo. Glória a Deus. Eu digo sempre, Deus, obrigado, Pai. Que Deus cuida de nós. Verdade, Jesus. Deus cuida todo o tempo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então o nosso chamado tem um preço. Mas quando nós olhamos as maravilhas que Deus faz na nossa vida, Aleluia. eu passaria a noite aqui a pregar para vocês. Glória a Deus. O quanto Deus Aleluia, tem Jesus. sido maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Então,